Qual é a região que ocorre mais acidentes relacionados na área portuária e qual é o índice de acidente? Também perguntam qual é o procedimento para carregamento de produtos químicos de navio. Ok. Hoje, no Brasil, o porto que tem mais acidente é o porto que movimenta mais, que é o Porto de Santos. Então, a estatística aí está dizendo que tem aí por ano uma média aí de 50 acidentes no Porto de Santos. Então está nessa média de acidentes. Lembrando que são os acidentes que são catalogados, que são informados a DRT através das CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Mas tem aquele acidente que as empresas não informam, não tem essa política. Então já desde já para todos os alunos de segurança do trabalho, teve acidente, informe, porque a gente vai trabalhar em cima dessas estatísticas. Quando você emite a CAT, você não vai ser penalizado, mas você vai estar informando a essa estatística onde a gente vai trabalhar para diminuir esses acidentes. A outra pergunta foi a questão de movimentação de produtos perigosos, que no caso, movimentação de produtos químicos. Conforme a NR 29, a gente tem toda uma legislação. A gente não vai dar para trabalhar nessa primeira aula. Creio que de hoje a 15 a gente já vai estar falando sobre esse tema. Tem uma legislação específica que você já pode começar a pesquisar. A resolução 420, que da ANTT, Agência Nacional do Transporte, o decreto 9604, transporte de produtos perigosos, e também a NR 29, que no finalzinho da NR 29, ela vai estar falando sobre essa movimentação de produtos perigosos. Então é importante esse conhecimento mesmo, que a gente vai observar nos slides seguintes, questão desses portos de movimentação de produtos perigosos. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Sim. O Polo Cabo Centro, a última pergunta deles, qual é o procedimento para carregamento de produtos químicos de navio? Também a gente vai ver de hoje a 15. Então tem todo um procedimento, como movimentar, como operar. Eu creio que mais na frente, em alguns slides, a gente vai estar tocando nessa situação de movimentação de produtos perigosos. Ok? Aí para o pessoal aí do Cabo, que está aí de olho aí na ascensão aí do Porto de Suape. Agora Polo João Pessoa. Polo João Pessoa. O aluno Aldo. Quando é feita uma fiscalização em alto mar, caso encontre alguma irregularidade, qual o procedimento que deve ser feito nesta embarcação? Aldo, né? Aldo, é o seguinte. Primeiro entra a Anvisa. Teve alguma irregularidade, o navio não atraca. Fica lá em alto mar, fundeado, parado. Caso seja problema de saúde, vai tentar regularizar lá no navio. Se for uma doença muito contagiosa, uma epidemia, vai tentar ser corrigido lá no navio. Caso contrário, precise que esse colaborador, ou essa pessoa, esse tripulante, precise de atendimento hospitalar, aí vai fazer o quê? Vai transportar aquela pessoa diretamente para um hospital, mas o navio não tem autorização. Se for uma questão de receita, de materiais, de mercadoria, o navio atraca, mas a operação não é feita. Fica lá atracado no porto até as autoridades liberar. Só é liberada a movimentação ou a atracação depois que a Anvisa entra, depois que a Polícia Federal entra, depois que a Receita Federal entra. Se for um caso de pessoas que cometeu algum crime, está a bordo, aí o navio atraca, aquela pessoa é dirigida para a sede da Polícia Federal, que tem já nos portos organizados. Caso o porto não seja organizado, é levado para a sede mais próxima da Polícia Federal. Ok? Tati, mais alguma pergunta? Temos sim, do Polo João Pessoa ainda, aluna Luclécia. Em Pernambuco, só o Porto de Suape está em funcionamento e o Porto do Recife do Marco Zero tem o mesmo funcionamento? Boa pergunta. Hoje, no estado de Pernambuco, temos dois portos, o de Suape e o Porto de Recife. O Porto de Recife hoje movimenta, mas a movimentação é muito pouca e mais com carga de contêiner, açúcar. Toda a movimentação de produtos perigosos hoje é feita pelo Porto de Suape. Então, gasolina, estireno, normoxano, butadieno, álcool, óleo diesel, todos esses produtos
é movimentado pelo Porto de Suape, porque tem toda a estrutura. E as empresas também, ela trabalha já na logística, porque os terminais de produtos químicos já se encontram lá no Porto de Suape. Mais alguma pergunta? Temos sim, do Polo Recife. O aluno Tiago está perguntando que certificação é esta? IPS Code é uma certificação internacional que é feita por auditores que vêm de outros países e certifica o porto. E para o porto ter essa certificação, todas as empresas que estão lá na área primária tem que ter alguém treinado nessa certificação. E esse treinamento é feito pela Polícia Federal em Brasília. Hoje isso é feito pela Polícia Federal de Brasília. Então, se o porto quer ter essa certificação, o primeiro passo, treinar todos os envolvidos, todas as empresas, alguns de representantes. Manda lá para Brasília, faz treinamento de 15 dias, é feito esse treinamento e aí volta, tem um processo. Todas as empresas agora, para adquirir essa certificação, os auditores vêm com checklist, com mais de 200 perguntas, e vai perguntando se tem, se não tem. Por exemplo, hoje, para você entrar no Porto de Suape, tem que ter autorização por escrita. Seu carro, para entrar no Porto de Suape, se você não for um funcionário lá, não tiver o adesivo, você não entra. Então, essa segurança, por quê? Está tendo muito ataque terrorista. Então, essa certificação fecha. Para você ter ideia, hoje, as empresas no Porto de Suape é um verdadeiro Big Brother. Tem câmera para tudo que é lado. Antigamente, no Porto de Suape, as pessoas, Tati, pescavam. Chegava lá no pia, jogava varinha e pescava. Hoje é diferente, não entra. Se alguém já pensar, já tem uma viatura lá para ser fiscalizada aquela pessoa. Então, hoje, essa certificação dá essa garantia ao cliente que vai transportar ou armazenar num porto organizado. Agora do Polo Recife, o aluno Flávio de Melo está querendo saber, com a transposição do Rio São Francisco, este redirecionamento de águas, quando estiver funcionando, quem vai fiscalizar as navegações, ainda que de pequeno porte? Qual sua avaliação para o futuro transporte marítimo naquela região? Quem vai fiscalizar vai ser as autoridades competentes marítima, a Marinha, que tem esse poder de fiscalizar as águas no Brasil. A questão de movimentação marítima, claro que vai cair mais porque vai perder o volume, mas aí já tem uma solução, que é a Transnordestina, que está vindo aí, que está sendo interligada nos principais portos do Brasil e do mundo. Qual é o porto hoje que a gente vai ver mais na frente, que está entre os pontos maiores do mundo? Eu não vou responder agora não, e mais na frente a gente vai ver que porto é esse. Mais alguma? Temos várias perguntas ainda do Polo Recife. O aluno Davi quer saber qual a importância do ógmo junto ao porto. Davi, essa pergunta eu não vou responder agora, porque está lá mais na frente, essa questão do órgão gestor, mão de obra. Eu vou dar uma segurada nas perguntas aí para a gente adiantar, porque nós sabemos que vai gerar muita dúvida, muita pergunta, mas aí tem um chat toda segunda-feira, de 20 horas e 25 minutos, eu vou estar lá online para tirar a sua pergunta. E também o fórum, que a gente vai estar sempre 24 horas ligado. Então é importante que toda pergunta sua, ou de todos os alunos, entre lá no chat, entre lá no fórum. Então é importante essas perguntas. Como aqui o tempo é um pouco resumido, eu vou adiantar e vou guardar essa tua pergunta aí. No final, se der, a gente vai estar respondendo a sua pergunta. Ok, Davi? Caso a gente não responda aqui, a gente vai estar no fórum e aí no chat. Vamos lá aqui, Billy. Ancoradouro. Local onde a embarcação lança âncora, também chamado fundeadouro. É um local previamente aprovado e regulamentado pela autoridade marítima. Como eu falei para você, o navio vem e para lá no alto mar. Ele não vem diretamente para o pier nem para o porto. Então esse local demarcado pela autoridade marítima se chama ancoradouro. Ok? Mais algumas definições. Docas.
o que seriam as docas. Docas é parte de um porto de mar, ladeado de muros ou cais, em que as embarcações tomam ou deixam a carga. Cais, plataforma em parte de margem de um rio ou porto de mar, em que atraca os navios e se faz o embarque ou desembarque de pessoas ou mercadorias. Acostagem, alto de acostar um navio, aproximar, arrimar